criando uma biblioteca. Criar uma biblioteca em C++ é muito simples. Na verdade, criar uma biblioteca não usa nenhuma instrução a mais do que todas que a gente aprendeu até agora. Então, vamos lá. Como que a gente faz para criar uma biblioteca? Para isso, a gente precisa criar um arquivo, e esse arquivo eu vou criar com o Sublime Text, e esse arquivo precisa estar na mesma pasta do código-fonte do nosso programa. E eu vou salvar a biblioteca com o nome de biblioteca mesmo. E extensão você pode colocar tanto .h, esse .h vem de header do inglês, header. Por que header? Header em inglês é cabeçalho e uma biblioteca é um arquivo de cabeçalho em C++. Daí a extensão .h, porque é um arquivo de cabeçalho. Ou você pode simplesmente não colocar nenhuma extensão, deixar ela simplesmente dessa forma aqui. A biblioteca UStream, por exemplo, ela não tem nenhuma extensão. Se ela tivesse a extensão .h, a gente teria que colocar aqui .h. Em C++, a maioria das bibliotecas não tem essa extensão, tudo bem? É só o nome do arquivo mesmo. E, dando continuidade aqui, eu vou salvar como .h, só porque fica mais fácil de identificar mesmo do que é o arquivo. Só vou corrigir o nome aqui. Aí, .h. E vou salvar. O arquivo da nossa biblioteca já está pronto. Agora, como que a gente vai incluir esse arquivo aqui no nosso programa? Para isso, a gente usa o hashtag include e aspas duplas. No final desse tópico, eu já vou te mostrar como que a gente pode incluir um arquivo utilizando aspas angulares. Só que vamos primeiro ver esse método aqui, que é o mais simples. Tudo bem? Então, vou colocar o nome do arquivo, biblioteca.h. Se a gente compilar e executar, não vai acontecer nada porque a gente não colocou nenhum código ainda. E o que a gente vai colocar na nossa biblioteca? Inicialmente, vamos incluir a própria biblioteca UStream e o using namespace std. Vamos lá, o que vai ter dentro da nossa biblioteca? Eu vou inicialmente declarar uma função que vai ser a função imprima, int imprima, que vai receber um valor inteiro e vai imprimir esse valor. Para imprimir, a gente vai utilizar o cout, e por isso que eu incluí a biblioteca UStream, para poder utilizar o cout e deixar o exemplo mais simples, tudo bem? A gente dá um Ctrl S para salvar, e aqui no nosso programa, a gente coloca a função imprima e o valor, no caso que eu vou imprimir 30. Se a gente compilar e executar, aí, ele imprimiu 30 utilizando a função que está na nossa biblioteca. Ou seja, assim como a programação orientada a objetos, o conceito de bibliotecas é também organizar o seu código, para você não ter que ficar colocando 500 funções e objetos aqui em cima da sua função principal. Você simplesmente coloca elas num arquivo separado e depois inclui esse arquivo aqui no seu código-fonte. A gente pode também trabalhar com objetos dentro da nossa biblioteca. Para isso eu vou declarar um objeto simples aqui. Ponto e vírgula, não pode esquecer do ponto e vírgula. Tudo bem, aqui no Sublime Text eu não sei porque ele não coloca. Public. E aquela mesma função imprima, int info e imprime info. Ctrl S para salvar. É exatamente isso que a gente está replicando aqui. Agora, vamos ver como que a gente inclui um arquivo entre aspas angulares. Como que a gente faz para poder trabalhar com aspas angulares na hora de incluir um arquivo? Qual que é o conceito aqui? Quando você coloca entre aspas duplas, ele vai buscar na pasta do projeto. E só uma informação adicional também é que você pode colocar um caminho aqui também. Por exemplo, se a nossa biblioteca estivesse dentro de uma pasta chamada lib, aí, a gente colocar aqui lib barra e pronto. Se a gente compilasse, aí ó, funcionaria
normalmente também, a gente colocando o caminho, tudo bem? Ou seja, quando o nome está entre aspas duplas, ele vai procurar na pasta do nosso código-fonte, ou seja, do nosso projeto. Mas e quando está entre aspas angulares? Quando está entre aspas angulares, ele vai procurar na pasta do compilador. E como que a gente insere a nossa biblioteca na pasta do compilador? Para isso, se você passar o mouse em cima do nome da biblioteca, você consegue ver o caminho em que ela está salva. Eu já deixei um print salvo aqui. Aí, ó, o caminho é esse daqui. E a gente vai acessar esse arquivo. Eu vou dar um Ctrl C no nosso arquivo aqui e vou colar ele nesse caminho aí. Então, vamos acessar ele. Ó. Arquivos de programa x86, que aqui está em inglês, porque o sistema operacional ele trabalha com nomes em inglês. Você vê aqui em português porque ele traduz o nome da pasta, tudo bem? Mas vamos dar continuidade aqui. Ó. x86, aí devcpp, mingw, lib, gcc, x86-64, 492, include, C++ e pronto. Se a gente dá um Ctrl V aqui, ou seja, colar o nosso arquivo já está aqui dentro da pasta do compilador. E agora, se a gente colocar o nome da nossa biblioteca entre aspas angulares, ela vai funcionar normalmente também, porque ela já está na pasta do compilador. Tudo bem? Só queria passar essa informação adicional e, bom, lá na lista de exercícios, a gente vai trabalhar com uma série de objetos e de funções que a gente vai estar colocando dentro da nossa biblioteca. Então, recomendo muito que você vá lá e dê uma olhada.